Eu vivi 20 anos nas drogas. 20 anos preso dentro de um inferno que eu mesmo construí, mas foi dentro de uma cela fria, com o chão molhado e o cheiro de ferrugem e medo, que eu vi algo que mudou tudo. Eu vi Jesus, eu ouvi a voz dele, e quando ele me chamou pelo nome, eu soube que nunca mais seria o mesmo. Eu lembro do instante exato. Eu estava deitado no chão duro da cela, o corpo tremendo de abstinência, a mente confusa e o coração cheio de raiva. Eu não acreditava mais em nada. Eu já tinha visto gente morrer ao meu lado, já tinha dormido em calçadas, já tinha perdido amigos, dinheiro, dignidade. Mas ali, naquele silêncio pesado da madrugada, quando todo mundo dormia e só o som dos gritos distantes cortava o ar, uma luz entrou pela grade. Era impossível porque o corredor estava completamente escuro, mas uma luz atravessou aquele ferro velho e veio direto até mim. Na hora eu achei que estava delirando, mas não era delírio. Eu ouvi a voz dele. Uma voz mansa, firme, que parecia atravessar tudo dentro de mim. César, eu ainda estou aqui. Eu congelei. Eu não conseguia respirar. Eu tremia, mas não de medo. Era algo diferente. Eu senti como se algo me envolvesse, uma presença real, viva. Era como se o ar tivesse ficado mais leve, mais puro. E então, por um segundo, tudo que eu carregava, culpa, vergonha, dor, simplesmente caiu. Mas antes de chegar até aquele momento, antes daquela visão que me libertou, existe uma história. Uma história que começou muito antes, lá atrás, quando eu ainda era um menino tentando entender o que era amor dentro de uma casa onde quase ninguém sabia demonstrar. Eu cresci no subúrbio do Rio, entre ruas apertadas e vozes altas. Minha mãe era uma mulher boa, trabalhadora, mas cansada da vida. Meu pai, ele era o tipo de homem que prometia mudar, mas sempre voltava pior. Tinha fé, dizia que acreditava em Deus, mas nunca o vi orando. As discussões em casa eram diárias, e eu cresci acreditando que o mundo era um campo de batalha, onde só os fortes sobreviviam. Aos 12 anos, eu já passava mais tempo na rua do que em casa. A rua me parecia mais justa. Lá, ninguém me cobrava, ninguém me humilhava. E foi ali que eu conheci os amigos que mudariam tudo. Gente mais velha, com histórias cheias de coragem e liberdade. Eu queria ser como eles. Eu queria ser respeitado, ser temido, ser alguém. Quando experimentei pela primeira vez o pó branco, eu não fazia ideia de que estava assinando minha sentença. Lembro que naquele dia eu ri demais, falei alto demais, me senti invencível. Era como se, por algumas horas, o mundo finalmente fizesse sentido. Eu não sentia dor, não sentia medo, não sentia o vazio que me acompanhava desde criança. Mas o problema é que, quando o efeito passa, o vazio volta ainda maior. E para preenchê-lo, eu buscava mais, sempre mais. Aos 16, eu já era outro. Tinha largado a escola, mentia para minha mãe, e me achava esperto demais para ser pego. O dinheiro vinha fácil, a noite me seduzia, e quanto mais fundo eu ia, mais longe eu ficava de quem eu realmente era. Eu via minha mãe chorando, pedindo a Deus para me guardar, e eu ria por dentro. Eu dizia para mim mesmo: Deus, que Deus é esse que deixa um moleque de 16 anos se perder desse jeito? Mas o que eu não sabia é que Deus não tinha me deixado. Ele só estava me esperando chegar no fundo do poço para me mostrar o que é misericórdia de verdade. E o fundo, ele ainda estava longe. Eu achava que já tinha visto tudo, mas ainda tinha muito chão para cair. A prisão, o desespero, o medo e, finalmente, a visão que mudaria tudo estavam no meu caminho e eu não fazia ideia. Quando fecho os olhos hoje, eu ainda consigo lembrar do menino que eu fui. Perdido, carente, procurando amor onde só existia destruição. Mas eu também lembro do homem que eu encontrei naquela cela. Um homem que nasceu de novo no meio da escuridão. O que aconteceu naquela noite foi real demais para ser explicado, mas foi só o começo. Antes de ver a luz, eu precisei atravessar a escuridão mais densa da minha vida. Depois que experimentei aquela primeira vez, parecia que algo dentro de mim tinha sido acionado. Eu queria mais. Eu precisava mais. Não era só a sensação, era a fuga. Fugir de casa, das brigas, das vozes gritando meu nome como se eu fosse o problema da família. Fugir do espelho, porque eu não gostava do que via.
Eu dizia que era só diversão, que eu controlava, mas a verdade é que logo nos primeiros meses já era o vício que me controlava. No Rio tudo acontece rápido demais. O que começa como uma brincadeira termina em tragédia em questão de semanas. Eu via garotos como eu, com 15, 16 anos, desaparecendo. Uns presos, outros mortos. Eu sabia que aquele podia ser meu fim, mas lá no fundo eu achava que comigo seria diferente. Eu me sentia intocável. Quando o pó branco não bastava mais, vieram as misturas. Vieram as noites que viravam dias e os dias que pareciam nunca acabar. E com o tempo meu corpo foi se tornando uma prisão antes mesmo da cadeia chegar. Minha mãe tentou. Quantas vezes eu a vi ajoelhada na sala, com o terço nas mãos, pedindo para Deus me salvar. Mas eu não queria ser salvo. Eu zombava, saía batendo a porta, dizendo que não precisava de ninguém. Eu achava que amor era fraqueza, que confiar em Deus era coisa de gente ingênua. Até que um dia, ela simplesmente cansou. Me lembro dela me olhando com os olhos cheios d'água e dizendo: César, eu já não sei mais como te ajudar. Só Deus pode te alcançar agora. Eu ri. Eu disse: então pede para ele vir aqui, porque eu duvido. Mal sabia eu que ele realmente viria. Eu comecei a me envolver com pessoas perigosas. Era questão de tempo até dar errado. E deu. Uma noite um amigo me chamou para um trabalho fácil, como ele dizia. Eu fui sem pensar, mas o que era para ser uma entrega rápida terminou em confusão, polícia, correria. Eu nem entendi direito o que tinha acontecido. Só lembro das luzes vermelhas piscando, das sirenes, dos gritos. Quando percebi, estava com as mãos presas para trás e o rosto no chão. E o mais irônico, eu nem tinha feito nada daquela vez. Fui preso por algo que não era meu. Na delegacia ninguém quis ouvir. Mais um, eles diziam, tudo igual. Eu gritava que era inocente, mas a verdade é que ninguém acreditava em mim. E com razão. Minha ficha já dizia tudo. Eles viam um viciado, um problema, não um ser humano. Eu fui jogado numa cela pequena, fétida, com mais gente do que cabia ali dentro. O chão era frio, a parede molhada e a alma vazia. Era ali, naquele lugar, que eu ia entender o que era o verdadeiro fundo do poço. Os dias viravam noites, e as noites, dias. O tempo perdia o sentido. A comida era pouca, o sono era leve e o medo era constante. Eu via os outros presos brigando, chorando, enlouquecendo. Alguns gritavam o nome de Deus, outros o amaldiçoavam. E eu ficava no meio disso tudo, calado, com o coração endurecido. Eu ainda tentava me convencer de que estava tudo sob controle, que logo sairia dali. Mas por dentro, eu sabia que minha alma estava apodrecendo. Até que uma madrugada, algo começou a mudar. Foi sutil no início. Eu acordei com uma sensação estranha, como se o ar tivesse ficado pesado. O silêncio da prisão era diferente, parecia que o tempo tinha parado. Eu olhei em volta e por um instante vi uma sombra passando do lado de fora da cela. Pensei que era um guarda, mas ninguém estava lá. Voltei a deitar, fechei os olhos e foi então que ouvi, bem de leve, mas nítido, o meu nome. César. Eu abri os olhos na hora. Meu coração disparou. Quem tá aí? Eu perguntei. Silêncio. Mas a voz veio de novo, dessa vez mais próxima, mais firme. César, eu ainda estou aqui. Eu sentei, encostei na parede e senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era medo, era presença. Algo maior que eu, mais real do que tudo o que eu já tinha vivido. Eu comecei a chorar sem saber por quê. As lágrimas simplesmente vieram. E foi como se cada lágrima lavasse um pedaço da sujeira que eu carregava por dentro. Naquela noite, eu ainda não vi nada. Só ouvi. Mas algo dentro de mim sabia que aquela voz não era humana. Era diferente de tudo. Era como se o tempo tivesse parado e só existisse eu e aquela presença. Eu dormi chorando, com o coração acelerado, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia, mas aquela era só a primeira vez que ele estava me chamando. O que aconteceu na noite seguinte foi o impossível. Algo que ainda hoje, quando eu conto, as pessoas se arrepiam. Na noite seguinte, o impossível aconteceu. Eu lembro de cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. O cheiro de mofo da cela, o barulho do ferro rangendo quando alguém se mexia e aquele silêncio estranho entre um respiro e outro. Era tarde,
Talvez umas 3 da manhã. Eu estava acordado, encostado na parede olhando para o teto, quando a temperatura do lugar simplesmente mudou. O ar ficou leve, como se o vento tivesse atravessado o concreto. E de repente, veio a luz. Não era uma luz comum. Não vinha da lâmpada nem do corredor. Era como se ela surgisse do nada, brilhando com uma força que não doía os olhos, mas queimava por dentro. Aquele clarão se espalhou pela cela, e por instinto, eu cobri o rosto com as mãos. Os outros presos dormiam, ninguém acordou. Parecia que aquilo era só para mim, e foi quando eu ouvi novamente. César. A voz era a mesma da noite anterior, firme, serena, poderosa. Mas dessa vez, vinha de dentro da luz. Eu tremia. Meu corpo todo estava tomado por uma mistura de medo e paz. Eu tentei falar alguma coisa, mas minha garganta travou. Então a luz começou a se mover e dentro dela, eu vi uma silhueta. Um homem, com um manto branco, os olhos brilhando como fogo e uma expressão que eu não consigo explicar. Era como se ele me olhasse por dentro, como se enxergasse cada erro, cada lágrima, cada mentira, e ainda assim me amasse. Eu sabia quem era. Mesmo sem ninguém me dizer, eu sabia. Era Jesus. Naquele momento, tudo parou. Eu não via mais as paredes da cela, não sentia o chão gelado, não ouvia os sons lá fora. Só existia ele e eu. Eu comecei a chorar, mas não era um choro de desespero, era um choro de libertação. Eu sentia que algo dentro de mim estava se quebrando, se desmanchando, como correntes que finalmente se partem. E então ele falou: César, eu nunca te abandonei. Você achou que estava sozinho, mas eu sempre estive ao seu lado. Você só não conseguia me ver por causa da escuridão que te envolvia. Mas hoje, eu te tirei dela. Eu me joguei de joelhos no chão. Eu não sabia o que fazer. Eu só chorava, repetindo: Por que eu, Senhor? Por que agora? E ele respondeu: Porque agora o teu tempo chegou. Eu esperei o momento em que você não tivesse mais para onde correr. E agora, se você me deixar, eu vou te mostrar o que é viver de verdade. Naquele instante, o que eu sentia era indescritível. Era como se algo quente entrasse no meu peito. Eu senti o peso sumir dos meus ombros. Senti o corpo leve, como se pudesse flutuar. A luz me envolveu completamente e eu senti um calor percorrer cada parte de mim. Eu sabia, sem dúvida alguma, que estava sendo tocado por algo divino. Quando a luz começou a se dissipar, a cela voltou a ser o que era. Fria, úmida, silenciosa. Mas eu não era mais o mesmo. Eu fiquei ajoelhado por um tempo, sem conseguir me mover. Meus olhos ainda ardiam e o chão estava molhado pelas lágrimas. Eu levantei devagar e, naquele instante, algo aconteceu dentro da minha mente. O desejo, aquela necessidade do vício que me acompanhava por 20 anos, simplesmente sumiu. Foi como se nunca tivesse existido. Nenhum esforço, nenhuma luta. Só desapareceu. Nos dias seguintes, algo diferente começou a acontecer. Eu comecei a sentir uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Quando os outros presos brigavam, eu me afastava e ficava em silêncio, orando. Eu, que nunca soube orar, comecei a falar com Deus do meu jeito. Não tinha palavras bonitas, mas era sincero. Eu dizia: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas se o Senhor me tirou disso, eu não quero voltar. E ele me ouvia. Eu sentia. Alguns dias depois, um dos guardas se aproximou da cela e me chamou pelo nome. Disse que o juiz tinha revisto o caso e que eu seria solto. Eu não acreditei. Eu fui preso injustamente e agora, do nada, seria liberado. Aquilo não fazia sentido humano, mas fazia sentido espiritual. Eu sabia que Jesus tinha mexido nas peças invisíveis da minha vida. Quando eu saí da cadeia, o sol bateu no meu rosto e eu fechei os olhos por um instante. Pela primeira vez em 20 anos, aquele sol parecia luz de verdade. Eu respirei fundo e naquele ar havia algo diferente. Liberdade. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Como viver fora dali sendo um novo homem, quando o mundo ainda me via como o antigo César? O que aconteceu nos dias seguintes foi o maior teste da minha fé. O momento em que eu descobri se aquele encontro era real ou só uma emoção passageira. Quando eu saí daquela prisão, eu juro que o mundo parecia outro. O barulho da rua, o calor do asfalto, o cheiro do vento,
Tudo tinha cor, tudo tinha sentido. Mas junto com essa nova sensação veio também o medo. Eu sabia que estava livre, mas não sabia o que fazer com essa liberdade. Eu olhava para o céu e dizia: Senhor, e agora? Para onde eu vou? Quem eu sou fora dessa cela? Voltar para casa foi uma mistura de vergonha e esperança. Minha mãe abriu a porta com os olhos marejados. Ela ficou alguns segundos parada, como se não acreditasse no que via. Eu, o filho que ela achava perdido, estava ali, limpo, diferente. Ela me abraçou como quem segura algo precioso. E quando me abraçou, eu senti que algo nela também se curava. Deus ouviu as minhas orações, ela disse, e eu só consegui responder: Mãe, Ele me achou. Os primeiros dias foram estranhos. Eu tentava dormir, mas o corpo ainda lembrava das noites sem paz. Às vezes eu acordava suando, com medo de voltar para tudo aquilo, mas sempre que o medo vinha, aquela voz ecoava na minha mente: eu estou aqui, e a paz voltava. Eu decidi que precisava me afastar de tudo o que me puxava para trás. Cortei laços com antigos amigos, evitei os lugares onde eu sabia que cairia de novo. Era difícil. Eu me sentia sozinho, como se estivesse reaprendendo a viver. Mas toda vez que a tentação batia, eu lembrava da luz naquela cela, do rosto de Jesus me olhando com amor, e isso me sustentava. Certa manhã, acordei com uma vontade enorme de entrar em uma igreja. Era uma pequena congregação perto de casa, uma dessas igrejinhas simples de bairro. Eu entrei tímido, com medo do julgamento, mas ninguém me olhou com desprezo. Pelo contrário, o pastor, um homem de fala calma, se aproximou e disse: Você é bem-vindo aqui, filho. Jesus te trouxe, não foi? Eu não consegui responder. Só chorei. Naquele dia, durante o louvor, eu senti a mesma presença da cela, o mesmo calor, a mesma paz. Era como se o céu se abrisse de novo, mas dessa vez, diante de todo mundo. Eu levantei as mãos, fechei os olhos e uma voz dentro de mim disse: Agora começa o teu propósito. A partir dali, eu entendi que não tinha sido só uma libertação. Era um chamado. Jesus não tinha apenas me salvado das drogas. Ele queria me usar para salvar outros. No começo, eu não sabia como. Eu ainda me via pequeno demais, indigno demais. Mas as portas começaram a se abrir. Um dia, um pastor me convidou para dar o meu testemunho em um grupo pequeno de jovens. Eu tremia. Nunca tinha falado em público. Mas quando comecei a contar o que vivi, as palavras simplesmente fluíram. Era como se não fosse eu falando. Era Ele através de mim. Quando terminei, havia gente chorando. Um garoto se levantou e disse: Se Deus fez isso com você, então ainda há esperança para mim. Aquilo me destruiu por dentro, no melhor sentido. Eu entendi ali que o inferno que eu vivi não tinha sido em vão. Cada lágrima, cada cicatriz, agora serviam para curar alguém. Com o tempo, comecei a ser chamado para falar em outros lugares. Igrejas, comunidades, até escolas. Eu contava tudo, sem mascarar, mas com respeito. Eu dizia para os jovens: Não existe vício que Jesus não possa quebrar. Eu sou prova viva disso. E quando eu dizia, eu via nos olhos deles o mesmo vazio que eu carreguei por anos, e também a mesma chama começando a acender. Mas nem tudo foram flores. Havia dias em que o passado tentava me puxar de volta. Vozes na cabeça dizendo que eu não era digno, que minha fé era ilusão. Nesses momentos eu ajoelhava no chão e lembrava das palavras que ouvi: Eu nunca te abandonei. E aquela lembrança bastava para silenciar qualquer mentira. A transformação não foi só espiritual. Meu corpo, antes fraco e destruído, começou a se restaurar. Meu sorriso voltou, meu olhar mudou. Pessoas que me conheciam diziam: César, você está irreconhecível. E eu respondia: É porque já não sou mais eu. É Cristo em mim. A fé começou a crescer de um jeito que nem eu entendia. Certa vez, numa das palestras, enquanto eu falava sobre libertação, uma mulher levantou a mão e disse que seu filho estava preso e afundado nas drogas. Eu me aproximei, coloquei a mão no ombro dela e orei. A presença de Deus encheu aquele lugar. Semanas depois ela voltou e me contou que o filho tinha sido transferido de cela, e lá dentro, um pastor preso começou a evangelizá-lo. Ele aceitou Jesus. Naquele momento eu percebi:
O milagre que começou em mim estava se multiplicando, mas o que mais me marcou foi um sonho que tive certa noite. Eu via a mesma luz da cela, só que agora Jesus me entregava uma chave. Ele dizia: com essa chave você vai abrir cadeias, não de ferro, mas de alma. Quando acordei, entendi o que ele queria dizer. Minha missão era libertar corações aprisionados, como o meu foi. E desde então, é isso que eu tenho feito. Nas escolas, nas igrejas, nas ruas, contando minha história não para expor a dor, mas para mostrar o poder da graça. Mas ainda faltava algo. Eu sentia que Deus queria me mostrar mais, algo que selaria de vez tudo o que ele começou. E isso aconteceu numa noite que eu jamais vou esquecer. Aquela noite veio sem aviso. Eu já estava caminhando com Deus havia quase um ano. Tinha aprendido a orar, a ler a Bíblia, a servir na igreja. Mas dentro de mim ainda existia uma pergunta silenciosa, uma ferida que eu escondia de todos. Por que Deus me escolheu? Por que eu? Eu via pessoas com vidas perfeitas, famílias estruturadas, e me sentia o oposto disso. Eu ainda carregava cicatrizes, lembranças, e a culpa pelos que eu vi se perderem no caminho. Era tarde. Eu tinha voltado de uma palestra numa escola pública. Naquele dia, falei para mais de 200 adolescentes. Vi olhares marejados, ouvi aplausos, mas quando cheguei em casa, um silêncio estranho tomou conta do meu coração. Deitei e fiquei olhando para o teto, lembrando de tudo, da cela, da luz, da voz, e chorei. Chorei como há muito tempo não chorava. Eu disse: Senhor, eu te amo, mas ainda dói. Eu sei que o Senhor me libertou, mas às vezes ainda me sinto aquele garoto perdido. O que o Senhor quer de mim agora? E foi ali, naquela madrugada, que algo sobrenatural aconteceu novamente. Eu fechei os olhos por um instante e, de repente, senti o mesmo calor que senti na prisão. Meu corpo arrepiou inteiro. O quarto escureceu e uma claridade começou a se formar no canto. Eu sentei na cama. O ar ficou leve e aquela voz, a mesma voz, falou outra vez: César. Meu coração disparou. Senhor, eu sussurrei. E então ele apareceu. Não em forma de uma visão distante, mas presente, real, diante de mim. Jesus estava ali. Eu vi os olhos dele, tão profundos que pareciam conter o universo inteiro. Ele se aproximou e disse: Você ainda se pergunta por que eu te escolhi? Então, eu vim te mostrar. De repente, tudo ao redor desapareceu. Eu não estava mais no quarto. Era como se estivesse em outro lugar, uma espécie de vale cheio de sombras. Eu via pessoas presas em correntes tentando se libertar. Vi rostos conhecidos, amigos que se perderam, jovens que ainda estavam presos nos vícios. E Jesus ao meu lado olhava com compaixão. Ele apontou para mim e disse: Você andou entre eles, você conhece a dor deles. E é por isso que eu te escolhi, porque só quem foi prisioneiro entende o valor da liberdade. Eu comecei a chorar. Ele então estendeu a mão e, quando tocou meu ombro, eu senti algo atravessar todo o meu corpo. Era como se o fogo de Deus queimasse dentro de mim, mas sem dor. Era poder, era vida. A partir de agora, ele disse, você não vai apenas contar o que eu fiz. Você vai levar a minha presença onde for. Quando você falar, eu falarei através de você. Quando você tocar, eu tocarei. E naquele instante, uma luz intensa me envolveu. Eu vi correntes se quebrando ao redor das pessoas daquele vale e ouvi gritos de libertação. Eu entendi. Deus estava me mostrando espiritualmente o que ele faria através de mim. Quando a visão acabou, eu estava de volta ao meu quarto, de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um brilho suave ainda iluminando o ambiente. Eu sabia que não era um sonho. O chão parecia quente, o ar carregado de uma paz que eu nunca tinha sentido. Eu fiquei ali por horas, adorando em silêncio. Nos dias seguintes, comecei a perceber que algo em mim tinha mudado de forma profunda. Quando eu orava por alguém, as pessoas começavam a chorar sem entender por quê. Quando eu contava minha história, mesmo sem usar palavras rebuscadas, havia poder. Eu vi jovens se levantando no meio da multidão dizendo, eu quero esse Jesus também. E quanto mais eu falava, mais portas se abriam. Um dia recebi um convite para dar meu testemunho em uma grande universidade. Eu tremi, pensei que não conseguiria. Mas antes de subir ao palco, fechei os olhos e pedi,
Jesus, vem comigo. Quando abri os olhos, senti a mesma presença da cela, como se ele dissesse: eu nunca saí do teu lado. Naquele auditório, enquanto eu contava sobre a prisão, a luz, a libertação, algo aconteceu. No meio da plateia, um rapaz se levantou gritando: eu preciso ser livre! Correu até a frente e caiu de joelhos. Eu me aproximei e orei com ele. E ali, diante de centenas de pessoas, ele entregou a vida para Jesus. Aquilo se espalhou pela cidade. Jovens começaram a me procurar, famílias inteiras pedindo ajuda. E eu só conseguia pensar: Senhor, o que o Senhor começou naquela cela não parou mais. Mas naquela noite da visão, Jesus me disse algo que eu nunca esqueci. Ele olhou nos meus olhos e falou: vai chegar o tempo em que você vai se cansar e vai achar que já fez o suficiente. Nesse dia, lembra do que eu te mostrei. Ainda há correntes para quebrar. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração como fogo. E hoje, cada vez que o desânimo tenta me parar, eu fecho os olhos e vejo aquele vale. Eu lembro das correntes caindo, das pessoas sendo libertas e da mão dele sobre mim. Eu entendi que o milagre que me libertou não foi só para mim. Foi um chamado, uma missão. E o mais incrível é que até hoje, quando eu conto isso, sinto a mesma presença. É como se ele estivesse comigo, confirmando, dizendo: continua, César, ainda tem mais. Mas eu ainda não sabia que o maior sinal de tudo viria depois. Algo que fecharia o ciclo da minha história com a prova viva de que Deus realmente transforma qualquer passado em propósito. O tempo passou, e com ele vieram novos capítulos da minha vida. Agora, capítulos escritos por Deus. Mas foi num dia comum, aparentemente simples, que eu percebi o quanto ele havia realmente transformado tudo. Era uma tarde de sexta-feira. Eu tinha acabado de sair de uma palestra numa escola pública do Rio, quando uma mulher me esperava na saída. O rosto dela me era familiar, mas eu não conseguia lembrar de onde. Ela se aproximou com os olhos cheios d'água e disse: César, você se lembra de mim? Demorei alguns segundos, até que veio a lembrança como um soco no peito. Era a mãe de um dos meus antigos amigos de rua, aquele com quem eu tinha começado a me envolver nas drogas 20 anos atrás. Eu congelei. Ela segurou minha mão e disse: meu filho morreu, César. Mas antes de partir, ele ouviu o teu testemunho. Ele me ligou chorando, dizendo que se Jesus te salvou, então ele poderia salvá-lo também. Ele morreu com paz. Obrigada. Naquele instante, eu senti as pernas falharem. Eu abracei aquela mulher como se fosse minha própria mãe. E quando ela foi embora, eu fiquei parado olhando para o céu sem conseguir conter o choro. Deus me fez entender ali algo profundo. Nada do que vivemos é desperdiçado. Cada dor, cada queda, cada lágrima, Ele usa para alcançar alguém. A partir daquele dia, algo dentro de mim se acendeu ainda mais forte. Eu comecei a viajar por lugares que eu nunca imaginei. Presídios, abrigos, favelas, escolas, até eventos em universidades. Eu olhava nos olhos das pessoas e via nelas o mesmo abismo que eu já tinha conhecido. E com cada palavra eu dizia: se ele me tirou de 20 anos nas drogas, ele pode te tirar também. Não há cova tão funda que o amor de Jesus não alcance. Um dia, depois de um desses encontros, eu voltei para casa exausto. Me ajoelhei e disse: Senhor, se tudo o que eu vivi foi para isso, valeu a pena. Mas se ainda há algo mais, eu quero. E pela terceira vez na minha vida, eu senti aquela presença. Não havia luz visível dessa vez, nem voz audível, mas eu sabia. Ele estava ali. Uma paz tomou conta do ambiente, e no fundo da minha alma, eu ouvi: agora você entende, filho. Você foi liberto para libertar. Eu comecei a chorar, não de tristeza, mas de gratidão. Eu pensei em quem eu fui no menino de 14 anos perdido na rua, e olhei para quem eu era agora. Um homem restaurado, em paz, com propósito. Eu não era o mesmo César. Eu era o testemunho vivo de que Jesus não desiste de ninguém. Os frutos começaram a aparecer de forma sobrenatural. Pessoas começaram a me mandar mensagens dizendo que tinham desistido do vício depois de assistir aos meus vídeos. Jovens começaram a me procurar pedindo oração. Um pastor me disse: César, você não está só contando uma história, você está despertando vidas. E eu entendi que não era sobre mim.
era sobre ele. Sempre foi. Um dia, durante uma pregação, eu olhei para a multidão e pedi para que todos fechassem os olhos. Disse: talvez você ache que já foi longe demais. Talvez a vergonha te diga que Deus não vai mais te ouvir. Mas se você está ouvindo isso agora, é porque Ele ainda te chama. Ele ainda sussurra o seu nome. E então, sem planejar, eu repeti as mesmas palavras que ouvi naquela cela. Eu ainda estou aqui. Foi como se o céu descesse naquele lugar. Gente chorando, gente se ajoelhando, mãos levantadas por todos os lados. Eu senti a presença de Deus tão forte que não consegui continuar falando. Fiquei parado, chorando, adorando em silêncio. Era como se Jesus estivesse andando entre as pessoas, tocando corações, quebrando grilhões invisíveis. Depois daquele dia, eu nunca mais duvidei. A visão, a voz, a luz, tudo fazia sentido. Não eram apenas lembranças milagrosas. Eram lembretes de que o mesmo Jesus que entrou na minha cela continua entrando nas prisões da alma de milhares de pessoas. Hoje eu acordo todos os dias com o mesmo pensamento. Senhor, usa a minha história para alcançar quem ainda está nas sombras. E Ele tem feito isso, uma vida de cada vez. Já não sou escravo da culpa, nem do passado. Sou livre, verdadeiramente livre. E sabe o que é mais lindo? Às vezes, quando estou sozinho, orando no silêncio da madrugada, sinto aquele mesmo calor suave no peito, o sinal de que Ele ainda está comigo. Não há mais correntes, não há mais fuga, não há mais escuridão, só luz. Se eu pudesse olhar nos olhos de quem está assistindo agora, eu diria: não importa onde você esteja, não importa o que você fez, eu sou prova viva de que Jesus entra até nas ruínas mais profundas para resgatar quem ninguém acredita mais. Ele me encontrou no meio da lama e me fez andar de novo. Se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Se você crê que Jesus ainda transforma, escreve nos comentários: eu confio em Jesus. E se você está cansado, perdido, sentindo que não há mais saída, feche os olhos agora e diga: Senhor Jesus, entra na minha vida como entrou na vida do César. Eu te entrego tudo. E por fim, eu te peço, não deixe essa chama apagar. Continue, assista ao próximo testemunho. Compartilhe essa história, porque cada vez que alguém ouve o que Deus fez, mais uma corrente se quebra. O mesmo Jesus que me libertou pode libertar você hoje.